Agora esta chamada está sendo gravada. Bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite para quem está aqui agora, né? Ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem verá posteriormente. Pessoal, nós vamos hoje continuar aí a nossa caminhada, tá? No livro Teologia Sistemática do Norman Geisler, tá? Por que nós pegamos esse livro? Primeiro, porque ele é muito denso, né? E ele passa por quase todos os assuntos também, tá? De maneira sistemática. Diferente lá do livro do Alistair McGrath, eu imagino ser um dos primeiros livros lá que vocês já leram, né? Ou estão lendo, que é um livro que primeiro fala de história da igreja, depois de teologia sistemática, depois de uma parte mais filosófica, né? Conceitos teológicos. Aqui também nós vamos passar. A maioria dos assuntos do Norman Geisler são extremamente simples, são conceituais, porém, muitas das vezes, o que falta para aprovação lá no concurso é um detalhe, é uma palavra, um vocabulário que deixou passar ali. Então, vamos redobrar a atenção, anotar algum possível nome que você não lembrava. Tranquilo? Nós vamos fazer uma recapitulação do que a gente já falou nas outras aulas rapidamente, tá? Lembrando que até o capítulo 12 eu vou mais lentamente, porque são essas questões dos pressupostos introdutórios, dos prolegômenos, e depois a gente vai entrar na parte de teologia sistemática mesmo, né? Bíblia, Cristo, enfim. Então, aí nessa parte a gente vai mais rápido, até porque a gente já tem muito material dessa parte de teologia sistemática lá na nossa plataforma, beleza? Então, a gente já vai no ritmo mais acelerado. Mas esse início, eu creio ser importante todo mundo nos acompanhar aí. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, beleza. Compartilhar. Mas olha o que aconteceu aqui. Peraí. Ok. Deixa eu ocultar esse negocinho daqui. Bem-vindos, então, pessoal, a mais aí uma aula de teologia sistemática do Norman Geisler. Nós vamos ver aí esses 2 volumes, se der tempo, né? Lembrando que nos próximos dias a gente vai começar a acelerar nos sábados. Agora nós tivemos carnaval, né? Carnaval não, né? Os congressos aí, retiros, os feriados. E, enfim, muita correria aí para todos nós. E agora eu acredito que a gente vai conseguir aos sábados também maratonar aí os livros que são necessários para a gente chegar mais competitivo lá para a nossa prova provas em junho e julho. Provas junho da Aeronáutica, julho do Exército, ok? Vamos lá, então. Pessoal, então isso aqui é a teologia sistemática do Norman Geisler. O capítulo 1 do Norman Geisler trouxe os prolegômenos. E aí, pessoal, o que são prolegômenos? Prolegômenos, tá? É uma palavra aí de origem grega que dá uma ideia de introdução, tá? Então, o capítulo 1 são termos introdutórios necessários antes de começar qualquer assunto. Quando você vai conversar qualquer assunto sério, você geralmente já não chega, né, falando do assunto. Você começa com os prolegômenos, você começa com as introduções, você começa com um prefácio, você começa com um prelúdio, né? Você começa com uma introdução, esse é o termo, esta palavra, tá? Para poder, então, ambientar o seu ouvinte, ambientar o seu leitor, tá? Então, é necessário esses prolegômenos, são necessários esses prolegômenos, tá? Então, primeira coisa, então, que o Norman Geisler faz no capítulo 1 é introduzir os prolegômenos, que são os seguintes conceitos. Quem vai ler este livro, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo isso, quem vai ler esse livro, quem me acompanhará, tá, nessa jornada, é necessário conhecer esses termos. Quais termos? E aí ele vai apresentando para nós. Teologia liberal, tá? O que é a teologia liberal? A teologia liberal, e óbvio que agora eu vou falar bem mais rápido, a gente já explicou nas aulas anteriores, teologia liberal é um movimento surgido lá no século XVIII, principalmente no século XIX, tá? Início do século XX, XIX e XX, tá? O século XIX é só lembrar as grandes mudanças, tá? Provenientes da origem das espécies, do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, a evolução, né, entre aspas, que o Karl Marx propunha, saindo do capitalismo, evoluindo para o socialismo e finalmente para o comunismo, a evolução, entre aspas, proposta pelo Augusto Comte, tá? Que é o pai do positivismo, tá? Que nessa progressão do Augusto Comte, tá? Sairíamos do estado são a tese dos 3 estados, né? E nós temos um estado teológico, depois evolui para o estado metafísico, depois evolui para o estado científico. Que essa evolução no pensamento
no pensamento do Augusto Comte, que é o pai do positivismo, tá? Que é um dos primeiros sociólogos ali, era uma ideia de que ele acreditava que no século XX não haveria mais, para vocês terem uma ideia, religião. Religião é uma coisa ultrapassada, uma coisa do passado, uma coisa obsoleta, arcaica, que não cabe nem se falar em religião no século XX, no século da ciência, no século... Enfim, tudo aquilo que estava acontecendo no século XIX, a energia elétrica, né? O trem a vapor, as máquinas, as fábricas, né? Então, o avião, a pólvora, todo aquele fascínio da humanidade com as suas próprias descobertas gerou um positivismo, é essa a palavra, né? Ou seja, um otimismo exacerbado com o ser humano, otimismo esse que seria totalmente quebrado, destruído, né? Com o início do século XX, com as duas grandes guerras, tá? Mas a teologia liberal, então, ela era uma tentativa lá naquele século XIX, né, na Europa, especialmente na Alemanha, de dizer o seguinte: eu não sou o bobo, né, do cristão que ainda acredita naquele livro da capa preta que fala, né, de criacionismo, que fala de um Deus, enfim, daquele Deus da Bíblia, dos milagres, etc. Agora, com o século da ciência, com todas as descobertas, será que ainda existe alguém que acredite que Jesus andou sobre as águas, que o Mar Vermelho se abriu e coisas desse tipo? Então, a teologia liberal foi uma tentativa de unir a ciência com a fé, tá? E de dizer, nós temos a Bíblia, mas nós lemos a Bíblia a partir do olhar da ciência, do olhar da razão, e aquilo que for sobrenatural, aquilo que for miraculoso, aquilo que for além da nossa capacidade de entendimento, nós iremos rejeitar. Então, essa era uma ideia da teologia liberal, ok? E aí, outra coisa que ele traz para nós lá no capítulo 1, conceitual, são as heresias cristológicas e pneumatológicas, tá? Heresias cristológicas são as heresias que abarcam a natureza de Cristo, tá? Quem é da Assembleia de Deus aí está estudando esse trimestre na EBD, algumas coisas nesse sentido, tá? Quem não é, mas já estudou no seminário sobre essas heresias, aí cabe aqui lembrar do gnosticismo, que dizia que existe o nível espiritual e o nível material, e que o espiritual jamais se uniria ao material. Então, se o espiritual jamais se uniria ao material, a encarnação não é verdadeira, tá? Então, se a encarnação não é verdadeira, então Jesus não era verdadeiramente humano, estava apenas fingindo, apenas parecia. Então, já nasce a ideia do docetismo, que é uma palavra que vem do grego dokeu, que é parecer, tá? Então, ele parecia ser humano, mas não era humano. Todas as heresias cristológicas ou vão negar a plenitude da humanidade, ou vão negar a plenitude da divindade. Ou até mesmo vão dizer que existe a plenitude da humanidade e da divindade, mas que elas não eram simultâneas, tá? Ora ele era Deus, ora ele era homem. É como se tivesse uma chavinha, uma hora ele é Deus, uma hora ele é homem. Alguém lembra qual o nome do carinha ou da teoria que dizia que Jesus ora era Deus, ora era homem, mas nunca simultaneamente? Quem lembra? Ário. Como? Ário. Não. A ideia do Ário, Felipe, era dizer que o filho era inferior ao pai, tá? Ele era inferior ao pai, ele era um deusinho, um deus menor, um deus de segunda categoria, um deus de segunda divisão, tá? Mas ele não dizia que existia essa alternância, não. Teve outro carinha que falou que ele alternava. Ora é Deus, ora é homem. Ora é Deus, ora é homem. Alguém lembra? Essa é a questão 28 da prova. Alguém se arrisca? Não. Nestor. Aí, Nestor ou Nestórios, tá? O Nestor ou Nestórios, tem livro que traz Nestor, tem livro que traz Nestórios, era esse carinha que acreditava no revezamento da humanidade. Ora Deus, ora homem, ora Deus, ora homem. Quando ele estava andando sobre as águas, ele é Deus. Quando ele estava dormindo no barco, ele é homem. Tá? Então, lembremos-nos de que essa ideia de um revezamento nega a união hipostática, porque a união hipostática é a união das duas naturezas. Se há união das duas naturezas, então a união é plena. Ele é o tempo todo plenamente homem, ele é o tempo todo plenamente Deus, tá? Vamos lá. Docetismo. Docetismo é aquela ideia do parecer. Ele parecia ser homem, mas não era. Pessoal, alguém me ajuda aí. Se Jesus não era homem, qual o problema que isso traz para a nossa soteriologia, se Jesus não era homem? Um de cada vez, por favor. Se ele não é homem,
Então ele não pode morrer por nós. Exatamente, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também por um homem tem que vir a vida, tá? Um primeiro Adão fez besteira, um último Adão tem que resolver a besteira, tá? Então tem que ser Adão, tem que ser da semente da mulher, tem que ser homem, tá? Então, eu dizer que Jesus não era homem anula o sacrifício vicário, porque o sacrifício vicário é um que morre em lugar dos outros. Esse um homem morre em lugar dos outros homens, tá? Então, o docetismo é um problema por conta disso, tá? O nestorianismo, ora ele é Deus, ora ele é homem, nega a plenitude da união hipostática. Nós temos ainda o Ário, a gente já falou que ele era um Deus menor. Nós temos um carinha que falou que o Logos, ele atingiu a mente de Cristo. A mente de Cristo era divina, mas o corpo era humano, tá? É o exemplo que nós usamos do envelope. O envelope era humano, mas o conteúdo da carta era divino, tá? Enfim, para o pessoal mais novo aí, antigamente a gente escrevia cartas, né? Então, a gente escrevia carta e botava no envelope dobradinho e esse envelope mandava pelo correio. Então, o envelope é o corpo, certo? E que é humano, mas o conteúdo do envelope é divino. No pensamento de quem? Quem lembra como é o nome desse carinha? A mente era divina, mas o corpo era humano. O Logos só pegou a mente de Cristo. O corpo era humano. Apolinário. Apolinário, tá? Apolinarianismo, a teoria do apolinário, tá? Então, o apolinarianismo tem essa ideia. Nestorianismo, ora ele é Deus, ora ele é homem. Docetismo, ele parece ser homem, mas não é só Deus, tá? O ebionismo, dizer que ele não era Deus, era só homem, tá? Então, todas as heresias vão sempre ter essa ideia. O eutiquianismo, tá? Que é do Eutiques. Alguns livros trazem Eutiques, outros trazem Eutíquio, tá? O fato é que o eutiquianismo é aquele exemplo que a união, a natureza humana e divina se uniram, mas a natureza divina é tão mais poderosa do que a natureza humana, que a natureza humana foi diluída na divina e a humana sumiu. Só restou uma terceira natureza, que não é mais nem a humana nem a divina, mas que predomina a divina em detrimento da humana. A humana meio que sumiu, tá? Então isso seria o eutiquianismo ou monofisismo, que é a ideia de que as duas naturezas não são verdadeiras, só resta uma, porque a humana é muito fraca e foi diluída. Como se eu jogasse um copo de vinho no mar. Ninguém dirá que o mar é de água e vinho, o mar continua sendo de água. O vinho foi diluído, tá? Mas ele está lá, tá? Mas ele foi diluído. Ninguém diz, tomei banho hoje no mar de água e vinho. Não, tá? É só de água. Embora tenha vinho lá e, dependendo do lugar, tem outras coisas mais, né? Mas sempre você dirá que é água, tá? Porque a predominância toda ali é da água. Então, a natureza humana sumiu, desapareceu, tá? Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Fala aí, Felipe. É como se fosse uma dissolução da união divina humana de Cristo, né? Isso, uniu, mas uma tomou conta da outra e a humana simplesmente desapareceu. Heresias Então, heresias cristológicas, os principais nomes são esses, mas tem outros, é importante que vocês recapitulem isso aí depois, tá? Heresias pneumatológicas são aquelas heresias que negam a divindade do Espírito Santo, tá? A exemplo dos macedonianos, a exemplo dos pneumatomaquianos, beleza? São heresias que negam a divindade do Espírito Santo. Fala aí, Rodolfo. Professor, e o monofisismo? Onde entra aí nessa heresia, nas heresias cristológicas, no caso ainda? Alguma dessas que o mono no grego é um, lembra? Monoteísmo, um Deus, tá? Monofisismo é monofisis, uma natureza. Fisis em grego é natureza. Então, o monofisismo é o mesmo eutiquianismo, é o carinha da água e vinho. Quando eu pego a água e misturo com o vinho, a água do mar com um copo de vinho, tá? Então, o mar de Parnamirim, o mar de Natal, eu não digo que é água e vinho, eu digo que é água, tá? Porque o vinho foi diluído na água e meio que desapareceu. Eu sei que ele está lá, mas eu não consigo detectá-lo, tá? Então, o que acontece? Eu digo que o mar não tem várias naturezas, ele só tem uma, que é a água, tá? Então, é mais ou menos isso que o Eutiques dizia.
A natureza divina é como se fosse o mar, a humana é como se fosse um copo de vinho. Então, a natureza divina é tão mais poderosa que diluiu a humana e a humana sumiu. Então, ele não tem mais natureza humana. Se ele não tem mais natureza humana, ele não tem mais duas naturezas, ele só tem uma natureza, que é uma heresia chamada monofisismo. Cuidado, pessoal, porque teve uma vez, tá, que foi cobrado no concurso a palavra difisismo, tá? Cuidado com diofisismo ou bifisismo, tá? Lembra que physis é grego, tá? Ou é natureza. Qualquer prefixo de di ou bi vai dar a ideia de duas, que é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que Cristo tinha igualmente duas naturezas, tá? A humana e a divina. Tranquilo? União hipostática, então, tem a ver com as heresias cristológicas, né? Com um conceito cristológico, porque uniu as duas hipóstases, as duas naturezas, humana e divina, numa só pessoa, tá? Filioque é aquela expressão em latim que quer dizer e do filho, tá? Que quando o pessoal foi escrever o credo niceno-constantinopolitano, então se é niceno-constantinopolitano, já é após o concílio de Constantinopla em 381, tá? E aí nós já tínhamos ali a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja oriental falava grego, e a igreja ocidental falava latim, beleza? Então, na hora que escreveu o credo, e aí, eu escrevo em latim ou eu escrevo em grego? Então, na hora que a igreja do Oriente queria escrever em grego, a do Ocidente queria escrever em latim, e em latim, né, a hora de dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tinha essa expressão et filioque, e do Filho, tá? Então, no credo constantinopolitano, escrito em grego, dizia que o Espírito Santo é Deus e procede do Pai. No credo escrito em latim, dizia que o Espírito Santo é Deus, procede do Pai e do Filho, tá? Então, essa foi uma das primeiras tretas entre o Oriente e o Ocidente, por questões idiomáticas, e depois culturais, e depois, mais para frente, o grande cisma, ou cisma do Oriente, em 1054, separaria de vez a igreja ocidental de fala latina da igreja oriental de fala grega, e aí na igreja católica apostólica romana no Ocidente e na igreja ortodoxa grega no Oriente, beleza? Outro conceito que o Norman Geisler pede que o seu leitor conheça são os 5 solas, tá? Então, os 5 solas são a base doutrinária da reforma: sola gratia, solus Christus, sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura e sola deo gloria. Somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente as escrituras, somente a Deus glória, tá? E aí depois ele entra já, né, em alguns termos que ele não concorda. Por exemplo, a demitologização, que é um termo do Rudolf Bultmann, tá? Dizendo que a mensagem do evangelho, o querigma, deve ser pregado sem o sobrenatural, sem o que ele chamava de mito, porque, segundo ele, o evangelho não precisa desses mitos, tá? E é possível pregar sem os mitos, tá? Lembrando que mito, para o Rudolf Bultmann, é qualquer coisa que a ciência não possa comprovar. Então, na palavra de Bultmann, Jesus andar sobre as águas é um mito, Jesus ter ressuscitado Lázaro é um mito, Jesus ter ressuscitado dos mortos ao terceiro dia é um mito, tá? E, segundo ele, então, dava para pregar o evangelho sem esses mitos, tá? Não sei o que sobra depois de tirar o sobrenatural dos evangelhos, né? Mas é uma ideia ali do Bultmann, beleza? Apocatástasis é um termo em grego ali defendido por Orígenes de Alexandria, que era uma ideia do universalismo, tá? Ou uma ideia de que ao final de todas as coisas todos serão salvos, beleza? Todos serão salvos porque um Deus misericordioso não toleraria pessoas passando a eternidade no lago de fogo. Então, quando essas pessoas começarem a clamar pedindo misericórdia, o Deus da misericórdia perdoará a todos, inclusive Satanás, tá? O aniquilacionismo é a ideia de que haverá salvação eterna para alguns, mas não haverá castigo eterno para ninguém. Os ímpios serão aniquilados, beleza? Então, lembrando que o Norman Geisler, no seu capítulo 1, diz, olha, se você vai caminhar comigo nessas centenas de páginas, eu preciso que a gente parta de um princípio em comum, e esse princípio em comum é que você concorde comigo nesses pontos aqui, tá? E apresenta e ele traz, enumera, né, aquilo que ele defende, tá? Como uma coisa, uma conditio sine qua non, tá? Conditio
sine qua non. Não vou me arriscar a escrever isso aqui em latim, mas já caiu em prova essa expressão em latim, conditio sine qua non, tá? Que é condição sem a qual, tá? Ou seja, uma condição sem a qual não é possível você continuar a leitura se você não concordar com esses pontos aqui, porque senão você vai passar raiva, ok? Muito bem. Lembrando o conceito de prolegômenos. Prolegômenos. Todo mundo já está ciente do conceito de prolegômenos, tranquilo? Prolegômenos, então, conceitos introdutórios à teologia, tranquilo? No capítulo 2, nós vimos, então, também até o capítulo 12 serão pressupostos, tá, pessoal? O que são pressupostos? São conditio sine qua non, condições sem a qual não dá para andar. Ou seja, eu vou apresentar para vocês uma teologia sistemática, está dizendo o Norman Geisler, que eu preciso que você tenha alguns pressupostos para nós podermos concordar e andarmos juntos. Tranquilo? Então, temos aí esses pressupostos. O primeiro dos pressupostos é o pressuposto da metafísica. O que significa? O que é metafísica? Metafísica é aquilo que está além da física, tá? O prefixo meta em grego é aquilo que está além, tá? Então, é preciso acreditar em um Deus, tá? Que está além do universo e que, embora esteja além do universo, ele interfere neste universo. Então, palavras que são muito comuns na teologia, tá? E para a nossa prova também, são as palavras transcendente e imanente, tá? Um Deus transcendente é um Deus que está além do universo. E um Deus imanente é um Deus que está no universo. Deus é simultaneamente transcendente, porque ele está além, mas ele também é imanente, porque ele intervém. Se ele não intervisse, se ele não estivesse ligado ao que acontece aqui, não fazia sentido preparar-lhe um culto, não faria sentido um ritual, uma liturgia, um passo a passo, orar, louvar, tá? Não seria útil, seria uma loucura, aliás, se nós não acreditássemos num Deus que ouve e que está atento ao que acontece aqui. Ok? Então, para o Norman Geisler, tá? Existem duas palavras intercambiáveis, metafísica e ontologia, tá? Então, o que são palavras intercambiáveis ou expressões intercambiáveis? Sinônimos perfeitos, tá? Se eu tirar um e cambiar, trocar pelo outro, tá? Não muda o sentido. Onde está metafísica, eu posso ler ontologia. Onde está ontologia, eu posso ler metafísica. É isso que significa a expressão intercambiáveis, ok? Então, para o Norman Geisler, tá? Metafísica é ontologia. O ser de Deus, tá? O ser de Deus está além da física. Embora ele esteja além da física, embora ele esteja além da nossa capacidade de compreensão e além do universo, ele interage neste universo. Ele fala conosco, tá? Ele ouve o nosso louvor, ouve a nossa oração e está preocupado com o seu boleto, ok? Teísmo metafísico, então, é isso, é crer em um Deus que está além do universo, mas que também interage no universo, tá? Lembrando que ao final aqui da aula, eu tenho aqui 3 questões, uma de 2021, uma de 2022, outra de 2023, do Norman Geisler, e adivinhe, desses primeiros capítulos aqui, que foram tiradas as questões. Como sempre, tá? A maioria das questões do concurso de capelão do Exército e da Aeronáutica são tiradas ou da introdução ou do capítulo 1. Eles gostam de cobrar os capítulos introdutórios, tá? Então, não sei se é preguiça, mas eles abrem ali logo no início. Não é preguiça não, pessoal, porque geralmente o capítulo 1, ele é um resumão do que será o livro todo, tá? Então, geralmente, ideias centrais dos livros eu encontro na introdução e no capítulo 1, ok? Dentro ali do capítulo 2, ele começa ali a conceituar para nós teísmo, que é esse Deus que interage, versus deísmo, que é esse Deus que não interage, tá? Deísmo é um Deus que é criador, mas que esse Deus criador não interage no universo. Não ouve o seu louvor, não ouve o seu culto, não está nem aí para você. É como um relojoeiro que deu corda no relógio, o relógio está funcionando graças ao relojoeiro, mas o relojoeiro não precisa interagir com o relógio para ele funcionar. O que o relojoeiro tinha que fazer pelo relógio já foi feito. E o relógio agora funciona automaticamente, ok? Seria mais ou menos essa a ideia. O relojoeiro, Deus deu a corda no universo e o universo funciona sem necessariamente uma interação. Então, cultuar o relojoeiro, né, seria uma inutilidade, porque o relógio continuará funcionando mesmo sem a presença do relojoeiro, ok? Panteísmo é a ideia de que Deus é tudo, então Deus é o vento, Deus é a água, Deus é a chuva, Deus é a pedra, Deus é a cachoeira. Panenteísmo é a ideia que nós estamos em Deus, é mais ou menos como se nós estivéssemos na mente de Deus, tá? Não existe outro ser no universo a não ser Deus, e nós somos como se fosse um sonho de Deus, uma ilusão de Deus, ou algo assim, como se nós estivéssemos apenas
existindo em Deus, mas nós mesmos não temos uma existência própria, tá? A teologia do processo é uma ideia de um Deus pequeno, nós estamos em processo de melhoria e Deus também, ao interagir conosco, está melhorando, desenvolvendo e evoluindo, tá? No processo de melhoria contínua, tá? Se Deus tem algo a melhorar, logo ele não é pleno, ele não é perfeito, ele não é Deus, tá? Esse é o problema da teologia do processo, um dos problemas, né? E o politeísmo, né, é a ideia do poli, são muitos deuses no mundo. Então, talvez até exista um deus forte, mas existem outros deuses, né? Ainda um bate-papo sobre monismo e pluralismo, tá? Que seria a ideia do monismo. Só existe um ser no universo que é Deus, todos nós estaríamos existindo em Deus. E o pluralismo é a ideia de que não, todos nós existimos, tá? Existem uma pluralidade de pessoas, tá? Reais, que existem. Nós somos reais, nós existimos, nós não somos uma ilusão, tá? Então é uma coisa meio filosófica, tá? Então, existe inclusive o chamado teísmo tomístico, que é uma tese defendida por São Tomás de Aquino, tá? Um dos escolásticos mais importantes. E ele dizia o seguinte: o fato de nós imaginarmos a existência de Deus e de adorarmos a Deus, de prepararmos um culto para esse Deus, ou de estudarmos a Deus, ou de negarmos a existência de Deus, prova que existe nós e Deus. Parece uma coisa muito óbvia para nós, mas era algo que eles levavam muito a sério na escolástica, ali nos primeiros 500 anos do segundo milênio, tá? Então, entre 1100 e 1400, mais ou menos, eles discutiam essa ideia. Será que só existe Deus? Aquela ideia do panenteísmo, só existe um ser? Ou será que não existe? Nós existimos verdadeiramente, tá? Lembrando que essa ideia da teologia vai desembocar no século XVII no racionalismo cartesiano, tá? Talvez você pense essa ideia, será que nós existimos? É algo da filosofia de René Descartes? Sim, mas antes ela foi uma discussão da teologia, tá? Depois vai lá para o René Descartes, vocês devem lembrar do René Descartes. O nome do René Descartes em latim é Cartesius, então o sistema cartesiano é o mesmo do René Descartes, que é o pai do racionalismo, tá? E qual era o pensamento introdutório, o pensamento inicial do René Descartes, que escreve Descartes, mas pronuncia Descartes, que já que é francês, René Descartes. Ele dizia o seguinte: nada existe, porque eu só posso dizer que alguma coisa existe após testar pela ciência. Então, para eu poder fazer uma análise racional, como que eu poderia dizer, pura de qualquer coisa, eu devo despir dos preconceitos, tá? A palavra preconceito é isso, eu tenho um conceito antes de analisar cientificamente, na ideia do René Descartes. Então, ele dizia, para eu conseguir ser puro, né, na minha razão, para eu conseguir ser puro na minha análise, eu vou ter que negar a existência. E aí, após as hipóteses e após os testes, aí sim, eu vou ter a convicção de que aquilo é real. Então, a priori, o pensamento a priorístico é o pensamento da fé, porque a fé acredita antes do teste. Então, René Descartes diz, eu rejeito todo conhecimento a priori, todo conceito a priorístico e vou acreditar apenas no conceito que eu chegar a posteriori. Então, uma expressão em latim que diz, só depois do teste é que eu terei certeza. Já que eu só terei certeza depois do teste, e eu não testei se você é real, então você não existe, eu não existo, nós não existimos, nada existe. Depois de eu testar, eu te digo se eu existo verdadeiramente ou não. Só que quando ele nega a existência de tudo e todos, ele reflete e pensa, bem, eu estou duvidando da existência das outras pessoas. Logo, eu estou raciocinando, eu estou pensando. E se penso, logo... Se penso, logo existo. Cogito, ergo, sum, em latim, tá? Então, se eu cogito, ergo, sum. Se penso, logo existo. Então, talvez nada existe, nem eu. Aí ele parou e pensou, peraí, talvez eu exista, porque eu estou duvidando da minha existência, então eu existo, tá? Então, quando ele disse, nada existe, mas eu existo, tá? Então, é o primeiro passo do racionalismo, ele disse, agora eu vou conseguir fazer uma razão pura. Alguns anos depois, houve outro carinha, não menos bobo, né? Como que eu poderia dizer? Não menos inteligente do que o René Descartes, que foi o Immanuel Kant, que escreveu uma obra crítica à razão pura. O René Descartes acreditava que era possível analisar qualquer coisa pela razão.
o Immanuel Kant dirá depois que ninguém tem essa razão pura. Qualquer pessoa que diz, vou analisar tal coisa de maneira imparcial, mentiroso, ninguém analisa nada de forma imparcial. Tudo que você analisar está prejudicado por todos os conceitos que você teve, pelas conversas que você teve, pelos traumas que você viveu, pelo ensinamento que você teve, pelos livros que você leu, pela novela que você assistiu, pelo desenho animado que você assistiu, pela besteira que você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu professor, ou as coisas boas que você ouviu do seu pai, da sua mãe, do seu professor. Todas as informações que você recebeu durante toda a sua vida influenciarão na sua análise. Se tudo isso influenciará na minha análise, como eu posso dizer que ela é pura? Então, Immanuel Kant escreveu uma obra gigante para fazer uma crítica à razão pura, tá? Enfim, mas isso é outro assunto. O fato é que, tá? O Tomás de Aquino estava discutindo aqui que... então, essa ideia, se só existe um ser ou vários seres, não é tão bobo como parece à primeira vista, tá? Grandes homens intelectuais já tiveram essa discussão. Muito bem, depois nós tivemos uma ideia do essencialismo e existencialismo, tá? Que era uma ideia que, a priori, agora eu posso usar a expressão a priori, né? Porque você já ouviu. A ideia a priori é o seguinte: o que é o existencialismo e o essencialismo? O essencialismo é a ideia que é o seguinte: todos nós temos uma existência e uma essência, tá? A existência é o externo, a existência é a capa, a existência é a superficialidade, a existência é o meu papel na sociedade, a existência é o que esperam de mim, a existência é como eu me comporto em determinados ambientes. A essência está aqui dentro e é intocada, tá? Então, essa discussão de essencialismo e existencialismo ela é extremamente antiga, tá? O São Tomás de Aquino, tá? Defendeu que, embora você tenha uma existência, você também tem uma essência. E para o Tomás de Aquino, que é um dos principais teólogos e filósofos da escolástica, a coisa mais importante que existe é a essência, tá? Porque não adianta, talvez a sua existência seja sofrível, talvez a sua existência seja triste, tá? E o cristianismo precisa disso, porque talvez você está sofrendo, mas o sofrimento aqui só é possível suportar porque a sua essência sabe, você sabe que a existência passará, mas a essência permanecerá, tá? Paulo disse que se nós esperássemos somente nessa vida, ou seja, na existência, nós éramos os mais infelizes dos homens. Mas nós não esperamos só nesse mundo, nessa existência, porque nós temos uma essência que permanecerá mesmo após a existência ter acabado. Ok? Muito bem. E aí nós temos também ainda no capítulo 2 argumentos que provam a existência de Deus. Eu vou passar por isso aqui rapidinho, porque vocês já estão careca de saber. O argumento cosmológico é o argumento que prova que Deus existe baseado no cosmos, no mundo, tá? Naquilo que eu posso ver e analisar do planeta Terra, tá? E perceber a perfeição de muita coisa e detectar que existe um Criador, tá? Ainda nessa ideia de observação, eu tenho um argumento teleológico, não é teológico, tá, pessoal? É teleológico, que vem da palavra telos, que significa propósito, finalidade, tá? Então, desígnio. Todas as coisas foram criadas com um desígnio, com um propósito, com uma finalidade. Essas coisas que foram criadas com esse propósito, desígnio e finalidade, tá? Então, se algo foi criado com um propósito, é porque alguém tem um propósito para aquele algo, tá? Então, se o urso polar é branco para se camuflar na neve, tá? E poder caçar a foca, esse é o propósito. Se ele fosse preto, ele morreria de fome. Se ele fosse amarelo, ele morreria de fome, tá? Então, ele foi criado com um propósito, tá? Se ele foi criado com um propósito, tem alguém que tem esse propósito. Se ele tem um projeto, existe um projetista, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Se tudo foi criado com uma finalidade específica, teve alguém que planejou para essa finalidade. O argumento ontológico é o argumento de Santo Anselmo, que diz que Deus é o ser perfeito, o ser mais perfeito que existe, tá? Se você pode pensar em um ser perfeito, tá? É porque esse ser perfeito existe. O ser mais perfeito que existe só pode ser Deus. O Immanuel Kant é um argumento moral, que é a ideia de que em todas as civilizações do mundo existe uma ideia de moralidade e que você adora esse Deus quando você cumpre esses preceitos morais universais, tá? Em todas as civilizações, assassinar sem motivo, tá? É algo antiético, é algo imoral, é algo detestável, é algo rejeitado. Óbvio que existe pena de morte, existem a própria vingança em algumas civilizações, existe crime de honra, assassinar por honra, enfim, em algumas culturas, né? Mas assassinar sem motivo em qualquer lugar, se você for lá nas ilhas do Pacífico, na tribo indígena, ou lá numa grande metrópole, assassinar sem motivo é algo
que causa horror e que causa repulso em qualquer civilização. Por que há essas coisas comuns de moralidade em todas as civilizações? É porque deve ter alguém que projetou para que existisse essa moralidade. Se civilizações lá do hemisfério norte e do sul, que não se conhecem, têm valores morais em comum, é porque esse valor moral em comum não é específico deles, é de Deus que implantou isso no ser humano, ok? No capítulo 3, então, Norman Geisler avança dizendo: se você vai me acompanhar nesse livro, eu preciso que você acredite nos milagres, tá? O capítulo 3 traz os milagres como um pressuposto do sobrenatural. Então, é preciso que você acredite em milagres, tá? A palavra milagres, no capítulo 3, é apresentada como 3 sinônimos: sinais, maravilha e poder, tá? E há um estudo pormenorizado lá dessas palavras no hebraico e no grego, como elas aparecem no Antigo Testamento, como elas aparecem no Novo Testamento, e eu sugiro aí a leitura para vocês. Lembrando que esse livro aqui está lá, são os livros 10 e 11, lá do link que eu mandei para vocês com os livros em PDF, tá? Então, podem baixar lá, eles estão juntos lá. Eu juntei os livros 10 e 11 para ficar um arquivo só para você tentar ler os dois. Dá quase 3.000 páginas, tá? Então, o que é isso para você que é teólogo e teóloga, né? Então, 3.000 páginas, tira de letra, né? Então, vamos lá. 5 dimensões dos milagres. Está lá na página 44. Vamos dar uma olhada aqui quais são essas 5 dimensões do milagre, só para não dizer que eu não abri o livro aqui. Tá? Vamos lá. Quais são essas 5 dimensões do milagre, de acordo com o Norman Geisler? Primeiro, os milagres têm um caráter incomum. Aquilo que é comum é natural. Aquilo que é incomum é sobrenatural. Então, os milagres têm um caráter incomum. Beleza? Os milagres têm um conceito teológico. Milagre não é só uma coisa sobrenatural. Ele tem que direcionar e glorificar a Deus, tá? Então, os milagres têm um conceito teológico, tá? Os milagres, quando eu vejo um milagre que é algo além da natureza, é algo sobrenatural, só pode ter sido feito pelo Deus do sobrenatural, pelo Deus transcendente, pelo Deus do teísmo com T, que é o Deus que, além de ser transcendente, também é imanente. Então, o milagre me leva a admirar os atributos divinos, tá? Terceira característica dos milagres: os milagres têm uma dimensão moral, tá? Então, os milagres apresentam uma dimensão moral, eles levam glória a Deus, isto é, manifestam seu caráter moral. São atos visíveis que refletem a natureza invisível de Deus. Então, a dimensão do milagre me leva a olhar para Deus. Se eu olhar para outro lugar, isso é como se ele fosse uma imoralidade, tá? Estou indo contra o princípio, tá? Os milagres têm um conteúdo doutrinário, tá? Geralmente, em muitos ambientes, em muitos locais, os milagres são uma confirmação de uma verdade doutrinária. Lembra quando João estava em dúvida e mandou os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Messias ou devia aguardar outro? Qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos de João? Vai e volta para João e diga para eles: os cegos veem, os coxos andam, e a todos é apregoado, né, ou é pregado a salvação e tal. Então, ou seja, aquilo que estava lá em 61, Isaías 61, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para anunciar, para abrir a vista aos cegos, para libertar os cativos. Então, essa mesma referência de milagres, de sobrenaturais, são puxadas por Jesus lá no Novo Testamento para provar para João Batista e para os seus discípulos que ele era o Messias, tá? Então, os milagres têm um conceito doutrinário. Os milagres têm um aspecto teleológico, ou seja, eles têm um propósito. Esse propósito é glorificar o Criador. Cuidado com a palavra teleológico, não é teológico, é teleológico, tá? De telos, de finalidade, de propósito, ok? Trouxe aí uma citação do C.S. Lewis para vocês, tá? Sobre os milagres. Se admitirmos a existência de Deus, não devemos também admitir a existência de milagres? É uma pergunta. Na verdade, ninguém está totalmente seguro contra eles. Aí está a proposta. A teologia diz para você, objetivamente, admita a existência de Deus e, com ele, o risco de aceitar alguns milagres também. E, em troca disso, ratificarei a sua fé em uniformidade com a relação à maioria esmagadora dos eventos. Enfim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você precisa acreditar que Deus ainda faz milagres. Okay? Objeções contra os milagres. Aqui é importante, o Norman Geisler traz 3 teóricos, filósofos que questionam os milagres. O Spinoza, o David Hume e o
Flew, Anthony Flew, um ateu, tá? Então, vamos ver aqui as objeções, tá? Primeiro, do Spinoza. Óbvio que o argumento está bem mais desenvolvido lá no livro, tá? Que você vai ler. O Spinoza diz o seguinte, tá? No raciocínio dele silogístico, né? Que são esse raciocínio lógico baseado em premissas. Ele diz o seguinte: os milagres são violações das leis naturais. Opa, concordo. Os milagres são violações das leis naturais. A lei da gravidade diz que você, se entrar na água, irá ao fundo, não vai flutuar. Mas Jesus andou sobre as águas. Jesus andando sobre as águas é uma violação das leis naturais. Uma pessoa com 4 dias de morto já cheira mal e já não tem possibilidade mais de ter vida. Mas Lázaro foi, então, ressuscitado, tá? Então, perceba que milagres são violações das leis naturais. Beleza? Segunda premissa, as leis naturais são imutáveis, não são possíveis alterar ou mudar as leis naturais. Terceiro, é impossível violarmos leis imutáveis. Se elas são imutáveis, não podem ser alteradas. Portanto, se não é possível alterar as leis imutáveis, que são as leis naturais, os milagres são impossíveis, tá? Então, essa é a impossibilidade no raciocínio do Spinoza. Se ele acredita que a natureza tem leis imutáveis, essas leis imutáveis não é possível alterá-las, não é possível alterar essas leis imutáveis, e o milagre propõe ser uma violação dessas leis que não podem ser violadas, os milagres só podem ser mentirosos ou impossíveis. O David Hume, que é um empirista muito importante, também negou a eficácia dos milagres, dizendo o seguinte: um milagre é uma violação das leis da natureza, bem parecido com o que o Spinoza havia dito, né? E experiências firmes e inalteráveis estabeleceram estas leis. Ou seja, essas leis não foram criadas de uma hora para outra. A gente desenvolveu essas leis por observação e percebeu que realmente não é possível violar as leis da natureza. A lei da gravidade me dirá que se eu jogar uma pedra para cima, ela cairá. A lei da gravidade puxará de volta para a Terra. E isso é inviolável, tá? Um homem sábio coloca a sua fé em evidências. Portanto, a prova contra um milagre é tão completa quanto se poderia imaginar, tá? Que um argumento a partir da experimentação podia ser. Lembrando que o Hume era empirista, tudo ele queria experimentar, tá? Então, por experiência, segundo ele, é possível comprovar que os milagres também são impossíveis. O raciocínio dele final conclusivo é: portanto, é preciso haver experimentação uniforme contra todo tipo de evento miraculoso. De outra forma, esse evento não será digno de receber tal alcunha. Tem que ter experimentação, lembrando que ele era empirista, que é a ideia da experiência, né? De outra forma, esse evento não será digno de receber tal alcunha. Consequentemente, nada será tido como milagre se já tiver sido observado no curso normal da natureza. Então, ele diz o seguinte: se alguma coisa você observou, tá? Quer dizer que essa coisa é natural. Se você observou um milagre, então não foi um milagre, é uma coisa natural, porque o milagre é inobservável. Não é possível observar o milagre. Se você observou, já não é milagre, é uma coisa natural. Talvez você não saiba explicar, mas é natural, tá? Há 2 interpretações, então, do argumento do Hume. Quais são essas 2 interpretações aí do argumento do Hume? Vamos ver aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Os milagres, por definição, constituem uma violação da lei natural, certo? Estou lendo aqui, ó, tá? Ponto 1. Os milagres, por definição, constituem uma violação da lei natural. As leis naturais são inalteravelmente uniformes. Então, leis naturais não se alteram, elas são inalteráveis, tá? E são uniformes, são padronizadas. Portanto, os milagres não podem ocorrer. Bem parecido com o raciocínio ali que o Spinoza já havia tido, né? E tem outra interpretação dele, né, mais flexível, que é: um milagre é, por definição, uma ocorrência rara. Ele disse: olha, se uma coisa acontece todo dia, já não é milagre, é uma coisa natural, tá? Então, o milagre, por natureza, ele tem que ser raro, tá? A lei natural é, por definição, a descrição de ocorrências normais. A natureza acontece com coisas normais, não com coisas raras, tá? As evidências a favor das ocorrências normais são sempre maiores do que aquelas a favor das ocorrências raras. Imagina o seguinte: eu tenho coisas que acontecem todo dia, são as coisas naturais. Eu tenho coisas que acontecem lá uma vez, que são as quebras dessas leis naturais que vocês chamam de milagres, tá? Então,
Se eu tenho uma coisa que eu posso observar todo dia, que é a lei natural, e se eu tenho uma coisa que só pode ser observada de tempo em tempo, que é a quebra dessa lei natural chamada de milagre, então eu tenho muito mais evidências numéricas das coisas naturais do que das coisas sobrenaturais. Se eu tenho mais evidência das coisas naturais do que das sobrenaturais, é mais seguro acreditar nas coisas naturais do que nas coisas sobrenaturais. É isso que ele está querendo dizer, tá? Um homem sábio sempre baseia sua crença nas evidências maiores. Então, se eu tenho evidências maiores nas coisas naturais, tá? Então ele diz, um homem sábio jamais deveria acreditar em milagres, porque milagres são as evidências menores. Objeções contra os milagres feitas por Anthony Flew. Os milagres são, por natureza, particulares e não repetíveis. Perceba, sim, é uma coisa particular e não repetível. Eu não posso repetir um milagre, né? Os eventos naturais são, por natureza, gerais e repetíveis. De novo, aquela ideia, o que é natural é geral e repetível, acontece todo dia, tá? Agora, na prática, as evidências a favor do geral e repetível são sempre maiores do que aquelas a favor do particular não repetível. De novo, a mesma ideia, tá? Portanto, na prática, as evidências contra o milagre serão sempre maiores do que aquelas a favor deles. Então, Anthony Flew seguiu no mesmo caminho ali que já havia seguido o David Hume, tá? Eu tenho mais evidência do natural do que do sobrenatural. Então, é mais seguro acreditar no que é natural do que acreditar no que é sobrenatural. Por isso, essas pessoas atacaram tanto os milagres. Muito bem. Agora vamos ouvir a resposta do Norman Geisler, né? Senão, ele perdeu. Olha o que ele diz. Obviamente, existem outras objeções aos milagres, tá? Entretanto, nenhuma delas é efetiva na sua tentativa de eliminar a possibilidade dos milagres. Na verdade, a única maneira de refutar verdadeiramente a possibilidade de um milagre seria refutar a existência de Deus. Porque é impossível acreditar em Deus e não acreditar em milagres. Porque Deus é aquele que age além do natural. E se ele age além do natural, esse algo além do natural é milagre. Tá? Se eu não acredito em milagres, é porque eu não acredito no agente sobrenatural. Então, só não acredita em milagres os ateus. Quem acredita em Deus tem que acreditar em milagres. Tá? Na verdade, a única maneira de refutar verdadeiramente a possibilidade de um milagre seria refutar a existência de Deus. Algo que os antiteístas já descobriram que é uma árdua tarefa. Todo argumento proposto sempre baseia em premissas injustificadas, não comprovadas ou autodestrutivas, tá? Mas se não se pode refutar um Deus teísta, então concluímos que os milagres são realmente possíveis. Considere a lógica a seguir. Aí aqui é a lógica já do Norman Geisler, tá? O teísmo, olha aqui para a afirmativa 1, o teísmo torna possível a existência dos milagres. Porque o que é o teísmo? É a crença em um Deus sobrenatural, mas que age no natural. É um Deus transcendente, mas que age no imanente. Beleza? Se eu tenho esse Deus, então é possível a existência dos milagres. Não se conseguiu provar que o teísmo é impossível. Na verdade, ficou demonstrado no capítulo 2 que o teísmo representa um posicionamento coerente. Portanto, não se conseguiu provar a impossibilidade dos milagres. Porque se eu não posso provar a impossibilidade de Deus, não posso provar a impossibilidade dos milagres. Pois se Deus existe, milagres podem existir. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Vamos lá, vou terminar aqui. 10 horas daqui a 18 minutos, só para você ficar tranquilo aí e não atrapalhar o seu soninho daqui a pouquinho. Vamos lá. Capítulo 4, revelação. O pressuposto revelacional. Pessoal, o pressuposto revelacional é aquela ideia, se eu acredito em um Deus que interage conosco, é o teísmo. Se eu acredito em um Deus, tá, que faz milagre, então eu acredito que esse Deus pode se revelar comigo, tá? Pode se revelar a mim, tá? Então, quais são os pré-requisitos para a revelação divina? Primeiro, a existência de um ser capaz de passar uma revelação, tá? Quando eu digo que acredito na revelação de Deus, quer dizer que eu acredito em um Deus que é capaz de revelar-se, tá? Eu acredito em um ser capaz de revelar-se, beleza? Eu acredito na existência de um ser capaz de receber uma revelação. Quem é esse ser capaz de receber uma revelação? Nós, seres humanos. Tem um Deus capaz de se revelar e tem seres capazes de receber essa revelação, tá? Porque eu preciso fechar esse link. Não adianta ter alguém capaz de se revelar se eu não tenho alguém capaz de receber essa revelação. É por isso que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele precisa ter algo em comum para receber essa comunicação, tá? Não adianta você tentar explicar, tá, uma fórmula matemática para um cachorro, tá? Porque você tem capacidade, talvez, de explicar ao cachorro,
mas ele não tem capacidade de entender, tá? Essa fórmula matemática. Talvez ele tenha a capacidade de compreender comandos mais simples, como sente, para, late, finge de morto. Talvez isso ele consiga, tá? Mas algo mais complexo, como uma fórmula matemática, coisa nesse sentido, não há condições. Então, eu tenho um ser capaz de ensinar, mas não tenho um ser capaz de ser ensinado. Para ter revelação, tem que ter um ser capaz de dar revelação e um ser capaz de receber essa revelação, Deus e o homem, respectivamente. É preciso crer, tá, na existência de um meio por intermédio do qual essa revelação possa ser transmitida. Eu tenho que ter um ser capaz de revelar-se, um ser capaz de ser revelado e um meio compatível para que essa revelação possa dar-se, esse link, tá? E aí eu tenho, então, duas formas de revelação trazidas pelo Norman Geisler. Quais são essas duas formas? Primeiro, revelação geral. É como Deus se revela de forma geral a todas as pessoas, tá? Sem a necessidade da Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Salmo 8, fala, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando olho para os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que criastes, quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Ou seja, por meio da natureza eu consigo ver a Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a glória de Deus é revelada na criação. Romanos 1 diz que os homens são inexcusáveis, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente se reconhecem e são percebidos por meio das coisas que foram criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. Então, as coisas que foram criadas são a revelação geral, beleza? Revelação geral. A natureza humana, tá? A natureza humana também é uma maneira de Deus se revelar a nós, tá? Porque quando olha para a perfeição humana, na perfeição do cérebro, a perfeição do sistema neurológico, do sistema reprodutor, do sistema digestivo, do sistema circulatório, todos esses sistemas são extremamente perfeitos e funcionam em sincronia, tá? É algo ali que nenhuma máquina do mundo consegue espelhar o funcionamento do nosso cérebro, a nossa capacidade de elasticidade cerebral, de compreender, de gerar as sinapses, né, as ligações de neurônios para aprender coisas novas. Então, a natureza humana é extremamente complexa e só pode ter sido desenvolvida por um ser muito mais complexo, tá? Então, na natureza humana, eu vejo a revelação de Deus, tá? Na história da humanidade, nos momentos de intervenção divina na história, eu posso ver Deus, né, na história da humanidade. Tranquilo? A história da humanidade também é uma maneira de Deus revelar-se a nós, tá? Nas artes e músicas humanas, tá? O Wayne Grudem, tá? Que é um autor aí também que está na nossa bibliografia, ele chama essa exposição de Deus nas coisas bonitas, na estética, na arte, na pintura, no teatro, na música de maneira geral, tá? Enfim, em tudo isso, Deus se manifesta, Deus ama a beleza, Deus ama a coisa bem feita, tá? Então, o Wayne Grudem chama isso de revelação geral mesmo por meio da arte, tá? Então, ele até questiona, né, a ideia, por exemplo, de um bom compositor que faz uma música, um marido para sua esposa, a esposa para o seu marido, tá? E faz uma canção tão bonita ali, nós deveríamos glorificar a Deus quando víssemos uma poesia bem escrita, uma música, uma melodia agradável. Isso deveria glorificar a Deus, tá? E o Wayne Grudem até critica, né? Nós estamos muito litúrgicos. Nós só conseguimos adorar a Deus no momento da liturgia e não conseguimos adorar a Deus quando ouvimos uma boa música, independente de quem fez essa música, porque isso aqui não é como que eu poderia dizer? Algo para salvação, mas é algo que glorifica a Deus, tá? Então, um compositor ateu que prepara uma música tão bonita, Deus deve ser glorificado, pois Deus deu a capacidade à humanidade de criar coisas belas, de desenvolver coisas inteligentes, tá? Quando você assiste um filme, aquele filme tem aquele plot twist, aquela mudança no final que te deixa embasbacado, glorifique a Deus pela vida do diretor, pela sabedoria que Deus deu ao diretor, tá? Mesmo que esse diretor não seja cristão. E eu sempre brinco, né? Na arte, a gente só quer elogiar o artista da minha igreja, né? Mas quando você vai atrás de um advogado, você não pergunta a religião do advogado, você quer o melhor advogado, né? Por quê? Porque a arte do direito também é uma arte que nós deveríamos glorificar a Deus, né? Assim como na música,
assim como na pintura, assim como no teatro, assim como no cinema. Deus deve ser glorificado em tudo que o homem faz de bom, porque isso só pode ser permissão de Deus, tá? A imagem e semelhança de Deus espelhada no ser humano permite nós fazermos coisas belíssimas. Porém, todas essas coisas aqui da revelação geral, tá? É uma discussão que ele vai ter ali, são incapazes de gerar salvação. É só para nós vermos a Deus e glorificarmos a Deus. A revelação, de fato, será apresentada da salvação na revelação especial, de maneira bem clara e óbvia na Bíblia Sagrada, tá? E mais clara e óbvia ainda na pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Verbo, a própria palavra encarnada, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, tá? Então, a Bíblia Sagrada apresenta-nos o personagem principal, Cristo, tá? Então, a revelação especial é em Cristo, e hoje, para nós que não somos contemporâneos de Jesus na Terra, é a Bíblia Sagrada, ok? Então, precisamos acreditar na revelação. Primeiro, há um ser capaz de revelar-se, há um ser capaz de ler e entender essa revelação, há um meio pelo qual Deus se revela, pode ser a natureza, a humanidade, as artes, as músicas, ou, de maneira especial, por meio do próprio Cristo, tá? E das Escrituras Sagradas, que são a revelação de Cristo. A revelação geral e a revelação especial, para nós terminarmos. A revelação geral apresenta Deus como Criador. A revelação especial apresenta Deus como Redentor. A revelação geral é uma norma para a sociedade. A revelação especial é uma norma para a igreja. A revelação geral é um meio de condenação, porque todos ficam inexcusáveis perante a revelação geral. O índio de uma tribo não contactada no meio da Amazônia ou na ilha do Pacífico não poderá chegar diante de Deus e dizer: ninguém me falou que existia um Salvador, ninguém me falou que existia um Deus. Sabe por quê? Porque ele está inexcusável, porque os atributos de Deus se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Ele deveria olhar para a árvore, para a cachoeira, para o rio, para a cadeia alimentar, para o beija-flor, para o camaleão, para as frutas, para tudo, e deveria glorificar ao Criador. Ele pode até errar o nome do Criador, porque ninguém falou o nome, mas ele deveria adorar o Criador. Se ele não fez isso, ele está inexcusável ou indesculpável, porque a revelação geral é o meio de condenação. Agora, o meio de salvação é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Okay? O único caminho, a verdade e a vida. A revelação geral ocorre na natureza, a revelação especial acontece nas Sagradas Escrituras. Lembrando que a maioria que vai fazer o concurso para capelão, e o concurso para capelão é numa perspectiva protestante, e na perspectiva protestante nós temos a ideia do sola escritura. Existem outras fontes de autoridade, mas essas outras fontes de autoridade podem falhar, a liderança da igreja pode falhar, a convenção pode falhar, mas nós temos uma regra infalível de fé e prática, que são as escrituras sagradas. Ok? Muito bem. Pergunto! Terminamos aqui o capítulo 4, vamos entrar no capítulo 5 semana que vem. Agora nós vamos fazer 3 questões, tá? Pessoal, é o seguinte, eu quero muito falar isso aqui para vocês. Será que isso que a gente acabou de ver, que você já viu várias vezes, né? Que você já assistiu às aulas lá na plataforma, que você já estudou coisas muito mais complexas. Será que isso que a gente viu agora cai no concurso para capelão, um concurso tão difícil, tão concorrido, uma vaga ainda para o Brasil todo? Será que cairá alguma coisa desses capítulos introdutórios do Norman Geisler? Será? Será que já caiu? E eu vou provar para vocês que já caiu, beleza? Então é o seguinte, todo mundo prepara no chat aí, que eu quero que vocês coloquem a resposta, a letra A, B, C, D ou E no chat, tá? O ano era 2021, concurso para capelão militar do Exército Brasileiro, e veio essa questão. Questão 32. Coloca no chat a resposta aí, ó. Isso aqui não sou eu que estou inventando, é a questão 32 do concurso da Escola de Formação Complementar do Exército para ser tenente do Exército Brasileiro e seguir carreira até o posto de coronel. Quem caiu na prova? Para a teologia sistemática de Norman Geisler. Qual é a perspectiva teológica que sustenta a crença em um Deus pessoal e infinito, que existe tanto dentro como além do universo? Dentro do universo, eu estou falando de imanência. Além do universo, eu estou falando de transcendência. Isaac, para de falar isso, é muito simples, isso não vai cair no concurso. Questão 32, 2021. E aí, coloque no chat a resposta. Qual é a resposta? Coloque no chat. Eu só vou seguir quando eu ver pelo menos 10 respostas lá no chat.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Charlie, 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 Charlie. Todo mundo Charlie. Cai isso na prova, cai isso no concurso. Não é possível. Será que cai? E aí, pessoal? E professor, Sim. é igual uma vez eu fui fazer o concurso do Correio, né? E caiu cada questão simples, 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 que eu falei assim, meu Deus, como é que isso aqui cai? É quase nível fundamental. Só que aí as pessoas às vezes se preocupam com as coisas mais difíceis. E aí, rapaz, uma coisa tão simples, mas eu não lembro o nome. É isso que acontece na hora. Eu já li isso aqui em algum lugar, mas eu não lembro o nome. C, 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 C. Todo mundo C, todo mundo C. Pessoal, é isso aí, o nosso gabarito letra C, tá? Teísmo é um Deus que existe dentro do universo imanente e além do universo transcendente. Beleza? O que é o deísmo? Deísmo é um Deus que só existe além do universo, ele não existe dentro do universo. Ou seja, o relojoeiro está fora do relógio, não está dentro do relógio. Ele colocou as leis do relógio, as engrenagens do relógio, o ponteiro no relógio, mas ele não interage com o relógio, tá? No teísmo, não. Nós acreditamos em um Deus que criou o relógio, que interage conosco, que moramos no relógio, tá? Tranquilo? Politeísmo, muitos deuses. Ateísmo, a negação de Deus. E panenteísmo, aquela ideia. É um panteísmo, é como se nós estivéssemos no corpo de Deus, vivendo dentro de Deus, alguma coisa nesse sentido. Ok? Vamos lá. O ano era 2022. E no ano de 2022, nós tivemos essa questão. Segundo Norman Geisler, nas páginas 15 e 16, confirmando o argumento que eu digo sempre para vocês, que eles gostam de cobrar questões das primeiras páginas do livro, tá? A existência de Deus a partir do teísmo é o alicerce da teologia evangélica. Então, ou seja, para eu adorar a Deus e seguir a teologia evangélica, eu preciso acreditar no teísmo. É isso que ele está dizendo aqui, tá? No teísmo. Deixa eu diminuir aqui, que está muito largo isso aqui. Teísmo, né? Muito bem. Então, é o alicerce da teologia evangélica. No entanto, há outras cosmovisões, há outras visões de mundo, tá? Opa! Há outras visões de mundo. Melhor botar a caneta aqui, tá mais? Há outras cosmovisões, tranquilo? Outras visões de mundo, para se pensar a realidade de Deus, que se apresentam como incompatíveis com as reivindicações do pensamento evangélico. Então, no pensamento evangélico, a ideia do teísmo. Mas existem algumas visões, algumas cosmovisões que são incompatíveis com esse pensamento evangélico. Nesse sentido, a cosmovisão deísta assume que, ou seja, ele contou uma história, e no fim ele só queria saber se você sabe o que é deísmo. Só isso que ele queria que você soubesse, tá? Assume que Deus está além do universo, mas não dentro dele. Letra B. Existem muitos deuses além desse mundo, como também dentro dele. Muitos deuses é a ideia de quê, pessoal? Politeísmo, né? Letra C. Há um Deus pessoal e infinito que existe dentro e além do universo. Letra D. Não existe Deus algum, nem dentro nem além do universo. Então, isso aqui é o ateísmo, né? Ateísmo, não existe Deus algum. Letra E. Deus é o próprio universo, ele é tudo. Isso aqui é a ideia do panteísmo, tá? Panteísmo ou panenteísmo, beleza? Show, então não pode ser a E, não pode ser a D, não pode ser a B. E aí, pessoal? E aí? Letra A, confirma, pessoal? Deus está além do universo, mas não dentro dele. Não é isso? A letra C, nós temos o conceito de teísmo de novo, um Deus pessoal e infinito que existe dentro e além. O que essa questão fácil aqui derrubou algumas pessoas? Derrubou aqueles que são acelerados. Segundo Norman Geisler, a existência de Deus a partir do teísmo, aí ele vai ler a letra C. Teísmo está aqui, a letra C é o gabarito. Só que ele não está perguntando teísmo, ele te explicou teísmo, mas ele quer saber deísmo. Não é isso? Então, presta atenção, leia com calma, não tenha pressa, tá? Quando você vai lá para o deísmo, beleza? Aí
Quando você vai lá para ler o que a questão quer, aí a questão vai dizer o que ela quer, e com calma, toda a calma do mundo, você vai ver que ele está querendo o conceito de deísmo. E o conceito de deísmo está aqui na letra A. Deus está além do universo, mas não está dentro dele. É um Deus transcendente, mas não é imanente. Beleza? Deus transcendente, mas não é imanente. Então, nosso gabarito, letra A. Deixa eu ver que esse povo botou A. A. Beleza? Mesma pergunta. Isso em 2022. E no ano de 2023? Quem que caiu em 2023? Vamos lá. Norman Geisler afirma que os prolegômenos, olha, eu botei lá no slide, tratam dos pressupostos necessários para se estudar a teologia sistemática. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Ele deu o conceito de prolegômenos, né? Que são esses pressupostos que nós estamos vendo, pressuposto sobrenatural, pressuposto revelacional, etc, etc. Tá? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a cor vermelha, certo? Para a gente achando a errada. Vamos lá. Prolegômenos para a teologia sistemática refere-se ao estudo introdutório que estabelece pressupostos, metodologia e princípios para a investigação teológica e a elaboração de uma teologia sistemática coerente. Letra B. Prolegômenos para a teologia sistemática são as regras e diretrizes estabelecidas por uma autoridade eclesiástica para limitar e controlar o campo da teologia. Estabelecidas por uma autoridade eclesiástica para limitar e controlar o campo da teologia. Para de loucura. Não pode ser a letra B. Letra C. Prolegômenos para a teologia sistemática são os debates teológicos sobre temas controversos que não podem ser resolvidos definitivamente. Pessoal, isso aqui não são os prolegômenos, tá? Isso aqui são assuntos difíceis, né? Que geralmente estão lá no final dos livros de teologia sistemática, os assuntos mais polêmicos e mais controversos. Letra D. Prolegômenos para a teologia sistemática são as conclusões finais e dogmáticas alcançadas após o estudo de todas as doutrinas teológicas, doutrinas finais e dogmáticas, tá? Não, é justamente o contrário disso, né, pessoal? Prolegômenos são aqueles pressupostos iniciais. Eu estou brincando com vocês direto. Quem vai ler o livro do Norman Geisler precisa ter esse pressuposto, precisa acreditar nisso. Não é algo no final, é algo da introdução, tá? Letra E. Prolegômenos para a teologia sistemática referem-se às histórias e narrativas bíblicas que servem como ponto de partida para a construção da teologia sistemática. Então, ele até usou a palavra ponto de partida, mas ele usou aqui, ó, histórias e narrativas bíblicas, tá? Será que são só histórias e narrativas bíblicas? Não, são conceitos, né? Vamos voltar na letra A? Prolegômenos para a teologia sistemática refere-se ao estudo introdutório que estabelece pressupostos, metodologia e princípios para a investigação teológica e elaboração de uma teologia sistemática coerente. Então, não pode ser a letra E, só pode ser a letra A. Então, prolegômenos refere-se ao estudo introdutório, é isso que nós estamos fazendo, que estabelece pressupostos, né? O Norman Geisler fala disso, pressuposto do milagre. Se você vai ler esse livro, eu preciso que você acredite em milagre, porque eu acredito na concepção virginal, eu acredito no nascimento sobrenatural, eu acredito na morte vicária, eu acredito na ressurreição dos mortos, são pressupostos, tá? Metodologia, ou seja, qual a nossa fonte inerrante e infalível? A Bíblia Sagrada, tá? Toda metodologia começa com uma pergunta, qual a fonte? A fonte é a Bíblia. Então, o prolegômeno é para dizer o seguinte, se você não acredita na Bíblia, vai ser difícil estudar a teologia sistemática, porque toda afirmação que nós fizermos, nós iremos fundamentar na Bíblia, tá? E princípios, tá? Existem princípios hermenêuticos, né? Os textos mais fáceis são esclarecidos, ou os textos mais difíceis são esclarecidos com os textos mais fáceis. E são princípios hermenêuticos que também estão nos prolegômenos, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, prolegômenos é um estudo introdutório que estabelece pressupostos, metodologia, princípios para investigação teológica e elaboração de uma teologia sistemática coerente. É inadmissível uma teologia sistemática, tá?
que nega, né, alguns dos pressupostos ou alguns dos prolegômenos. Então, eles cobraram o que significa prolegômenos. Por isso, nós explicamos aqui lá na introdução, nas primeiras páginas, o que significa os prolegômenos. Beleza? Parabéns a todos aí, né? Em uníssono, todos acertaram em as 3 questões, só para provar para vocês que caem questões conceituais introdutórias, tá? Eu tinha até mais, mas eu trouxe essas 3 e toda semana eu vou trazer algumas questões para provar para vocês que o que a gente está estudando é relevante e importante para o seu concurso. Beleza, pessoal? Concluímos aqui o nosso pequeno bate-papo. Quero só convidar vocês aí, quem conseguir, para ligar a câmera para nós tirarmos um retrato para a posteridade e para avisar os demais que estão dormindo, né? Que estão desatentos, que estão toscanejando, né? Que estão desatentos, né? Para que eles despertem urgentemente. Bora lá, pessoal. Estou hoje aqui num grande serviço, né? Grande servição. Vamos lá tirar um retrato agora, pessoal. Que aí, ó, no dia que você aprovar, eu vou pegar esse retrato aqui e mandar lá. Olha lá, olha. Tava lá na aula introdutória. Quando a gente chegar na aula final, tá? Desses 2 livrinhos, certo? Eu vou postar lá das aulas introdutórias quem estava com a gente lá na ativa. Tudo bola? Vamos lá, liga a câmera aí. Quem não puder ligar, não tem problema. Quem puder ligar, todo mundo tá com cara de cansado e de sono mesmo, não tem problema. Sorriso. Show! Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Obrigado aí pela presença de todos. Aí, meu filho, bora visitar o tio. Vamos lá em Belém do Pará, qualquer hora dessa. Aí sim, aí sim.